Falta uma semana pro Brasileirão da Série A começar e já tem time cheirando a rebaixamento que tá fazendo o planejamento todo errado, todo troncho, mas tem os times que estão indo muito bem e já tem uma expectativa de subir bem na tabela do Brasileirão. Vamos ver como estão os times da Série A, quem tá mal, quem tá bem agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Vamos falar sobre futebol brasileiro, Brasileirão da Série A. Eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, meu camarada. Estamos com 112 mil inscritos, já somos 112 mil inscritos. Não deixa de se inscrever porque a gente vai analisar minuciosamente e, cara, diferentemente da maior parte dos analistas aqui no Torcedorismo, a gente faz análises diferenciadas, então se inscreve no canal porque hoje a gente vai falar sobre os clubes da Série A. Estão faltando aí 8 dias para a estreia da Série A do Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro e já tem time aí cheirando rebaixamento, tá? Tem uma galera que tá muito mal, tá se reforçando mal e tá jogando mal. É só o iniciozinho de campeonato, mas a gente já pode falar algumas coisas. A gente vai passar pela situação dos 20 clubes da Série A no momento e a gente fala sobre a tabela do Brasileirão também, que as datas foram divulgadas pela CBF, certinho ali até a sexta, sétima rodada. Vamos falar isso com vocês. E a gente, primeiro, ó, só pra você dar uma olhada nos jogos da primeira rodada, tá? Atlético e Palmeiras, Inter e Atlético Paranaense, Curitiba e Bragantino, Vitória e Remo, Fluminense e Grêmio, Corinthians e Bahia, Chapecoense e Santos, São Paulo e Flamengo, Mirassol e Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Tendo isso em mente, a gente volta pra essa tabela ao final do vídeo pra gente entender. Vamos lá, no Campeonato Baiano temos dois times na Série A, temos o Bahia e o Vitória. Cara, o Vitória que ainda não estreou o seu time principal e está com 3 empates aqui no campeonato. Sobre o Vitória, cara, ele tem feito contratações razoáveis, mas nada que tenha subido o nível do elenco do Vitória ainda. É um time que me preocupa, eu prevejo o Vitória lutando contra o rebaixamento mais uma vez, tá? Mas sem ser desesperado, né? O Vitória em nenhum momento, desde que voltou à Série A, esteve desesperado na briga contra o rebaixamento, por exemplo, como o Sport e Juventude estiveram na temporada do ano passado. O Vitória brigou contra o rebaixamento nas 3 vezes, né? Desde 24 e 25, né? Mas 2 vezes, né? O Vitória tá aí há 2 temporadas, tá indo para sua terceira. Brigou contra o rebaixamento, mas chegou a conquistar a vaga em Sul-Americana, inclusive em 2024. Prevejo o Vitória, diante das contratações que vem fazendo, montando o elenco mais uma vez ali, pensando nessa permanência na Série A. O Vitória ainda não elevou o nível do seu elenco. Lembrando que a janela de transferências vai até início de março, então podem haver contratações de peso, tanto no Vitória quanto em qualquer outro dos 19 clubes da Série A. O Bahia, meus camaradas, o Bahia, ele chegou a jogar ali contra o Galícia com alguns de seus principais jogadores, né? Vitória, o Bahia, ele venceu o Galícia por 3-0 e mesmo assim, né, diante do Bahia de Feira com o seu time reserva ali, time de juniores, e contra o Jequié, venceu também. Então o Bahia, mesmo com seus times de juniores, venceu os 2 jogos que fez. Quando os titulares começaram a voltar, também venceu mais uma vez o Galícia. O Bahia é um dos times que eu prevejo ali lutando mais ao alto da tabela. O Bahia também não fez nenhuma contratação de super impacto, né, ainda não mudou também o nível do seu elenco, mas o nível do elenco do Bahia já era forte. Foi ali um 7º colocado, né? O Bahia na temporada do ano passado. E deve perfazer mais uma vez ali entre a 5ª e a 9ª posição do Campeonato Brasileiro. O Bahia, para mim, ainda está nessa faixa, tá? Não foi ultrapassado por muitos elencos no Brasil, mas o seu elenco também não subiu muito de produção. O Bahia tá começando a caminhada ainda na temporada 2026, como a maior parte dos clubes. Então, Vitória, para mim, briga na parte de baixo, o Bahia briga na parte de cima da tabela, como vem sendo nos últimos anos. Aqui no Campeonato Carioca, temos algumas coisas interessantes, tá? Fluminense, Flamengo e Botafogo ainda não estrearam os seus titulares na temporada, tá? Ainda não estrearam, estão jogando com um time de juniores ou mistão ali, né, com alguns jogadores pouco aproveitados do profissional, como no caso do Fluminense. O Vasco já estreou seu time principal contra o Maricá, tá? Fez esse 4-2 aqui, com um jogador a menos no segundo tempo. O Vasco fez mais 2 gols e tal, pegou um time fraco que é o Maricá, mas o Vasco venceu, pelo menos. O Vasco é um time que tá subindo o nível do seu elenco, tá? O Vasco subiu o nível do seu elenco. Inês Trouxa chegando aí pro Vasco, tá muito próximo de ser anunciado. O elenco do Vasco tá subindo de produção, o Vasco tá fazendo boas contratações. O elenco do Vasco tá subindo de produção. O Vasco que lutou na parte de baixo da tabela na temporada passada. Eu vejo o Vasco, por exemplo, igualando ali um nível próximo ao Bahia, tá? Então ali eu vejo o Vasco entre a 10ª posição e a 7ª posição nessa temporada. Tem elenco para isso.
Vamos ver se o Vasco vai sustentar até o final da temporada, mas o Vasco tá com o elenco mais qualificado nessa temporada. Não vejo o Vasco lutando contra o rebaixamento em 2026. Seria uma surpresa para mim o Vasco disputando ali a luta contra o rebaixamento. Manteve boa parte do seu elenco, né? O elenco do Vasco que foi corrigido ali no meio de 2025. Chegaram contratações boas, né? Robert Renan, chegaram jogadores de ponta, jogadores de velocidade, zagueiros importantes. Carlos Cuesta, né? Acho que o Vasco, ele tende a crescer, ainda mais por conta das contratações que estão chegando. O Vasco deve brigar na primeira página da tabela. O Botafogo, cara, tem algumas situações encaminhadas no mercado, mas o Botafogo tá com transfer ban ainda. E perdeu alguns de seus jogadores, né? Principalmente Marlon Freitas, foi a principal perda do Botafogo. Mas o elenco do Botafogo continua muito próximo do que era. Acredito que o Botafogo vai levantar esse transfer ban, já tá chegando aí 300 milhões de investimento no Botafogo, né? Quase 300 milhões de investimento no Botafogo, que o John Textor já anunciou. O Botafogo deve fazer contratações ao longo da temporada que reforcem ainda mais o elenco. O elenco de Libertadores que o Botafogo tem que montar. Acho que o Botafogo vai lutar na mesma faixa que o Vasco e que o Bahia também. O Botafogo não mudou muita coisa e deve investir mais ainda no seu elenco quando esse transfer ban for levantado. No caso do Flamengo, meus camaradas, o Flamengo estava com planejamento de estrear os titulares somente contra o Corinthians na Supercopa Rei. Na verdade, ele estrearia no início do Campeonato Brasileiro, na estreia contra o São Paulo, e depois jogaria a Supercopa Rei. Só que como você está vendo aqui no Campeonato Carioca, o Flamengo é o último colocado do campeonato. O último colocado. Está lutando contra o rebaixamento nesse momento e tem um jogo a mais que os demais times. Então a situação do Flamengo no Carioca tá periclitante. E ser rebaixado no Carioca seria ali um desastre absurdo pro Flamengo, né? Então é possível que o Flamengo já comece a botar alguns dos seus reservas pouco utilizados no clássico contra o Vasco e no clássico contra o Fluminense. Mas ainda assim, é bem provável que ele não vença esses jogos jogando com o seu time misto de juniores e reservas contra os titulares do Fluminense e os titulares do Vasco. O Flamengo tá numa situação periclitante no Carioca, mas tá jogando com um time muito reserva, né, meu camarada? O elenco do Flamengo tá mais forte ainda do que no ano passado. O Lucas Paquetá chegando. O Flamengo vai brigar pelo título do Brasileirão. Porém, cara, uma coisa que pode atrapalhar e muito o início de ano do Flamengo no Brasileirão é ter que jogar o quadrangular final contra o rebaixamento, tá? Porque o Flamengo jogando o quadrangular final contra o rebaixamento no Carioca no meio do Campeonato Brasileiro pode ser bastante prejudicial, pode ser que em algum momento precise colocar os titulares para evitar um possível rebaixamento. Então isso pode prejudicar muito o planejamento do Flamengo no ano. E assim, vai tirar o Campeonato Brasileiro do Flamengo? Cara, talvez. O Flamengo brigando com Cruzeiro e Palmeiras ali na ponta, se perder pontos nessas primeiras rodadas, porque tá dividindo a atenção com o rebaixamento no Carioca, esses pontos podem vir a fazer falta lá na frente. Não acho que é uma situação muito absurda, mas o Flamengo tem que abrir o olho nesse planejamento. Mas continua um elenco muito forte, ainda mais forte do que o do ano passado. O Flamengo tá muito forte. Aqui no Campeonato Gaúcho, cara, o Inter me preocupa um pouco, tá? O Inter me preocupa um pouco. O planejamento do Internacional não tá nada bom, né? O Inter que perdeu do Ipiranga na última rodada, venceu o Monson na estreia do seu treinador e tinha vencido o Novo Hamburgo com o time reserva, né? Cara, foram 3 jogos nessa temporada e 3 técnicos diferentes, cara. Então, assim, Pablo Fernandes atuou como treinador nessa estreia, auxiliar fixo do Internacional. Aí o Pesolano resolveu estrear aqui contra o Monson. E aí, cara, na terceira rodada do Gauchão, o Internacional foi ali pro Colosso da Lagoa visitar o Ipiranga. E aí o Pesolano nem foi, cara. Nem foi. O Esteban Conde, o auxiliar do Pesolano que comandou o time. Tô achando o planejamento do Inter estranho. O Inter tá com um elenco tão fraco quanto do ano passado, né? Aquele que deu errado, quase foi rebaixado, não fez contratações muito impactantes que tenham elevado o nível do Internacional. Então esse é um dos que, cara, já tá com cheiro de rebaixamento novamente. Vamos ver se o Inter vai fazer contratações ao longo do ano, mas por enquanto tá cheirando a rebaixamento. O Grêmio, ele fez a sua estreia ali já com os titulares contra o Avenida, né? E já goleou, fez muitos gols contra a Avenida. Depois jogou ali com um time mistão, né? Meio reserva, mas alguns jogadores titulares. O William estava nessa partida, perdeu para o São José e aí depois com força total venceu o São Luís. 3 gols ali do Carlos, né? Carlos Vinícius, e aí goleou o São Luís. O Grêmio tá montando um elenco mais forte do que o do ano passado. Vejo o Grêmio ali lutando na parte de cima da tabela também, podendo lutar entre os 10 primeiros colocados do Brasileirão. O Grêmio tá ok, tá? Agora no Campeonato Mineiro, cara,
O Atlético Mineiro que tá muito estranho. Só que o Atlético Mineiro tá contratando muito, né? Anunciou um pacotão de reforços. Vamos ver se esses reforços vão encaixar. Mas o fato é que o Atlético Mineiro ainda não venceu nessa temporada. Empatou com o Betim, empatou com o Norte e agora empatou com os titulares com um a mais e em casa no Mineirão contra o Tombense. Péssimo jogo do Atlético contra o Tombense, a bola não entrou, mas empatar em casa com um a mais com os seus titulares é vergonhoso. Só que ainda vão estrear os reforços do Atlético. Não acho que o Atlético vai lutar contra o rebaixamento. No ano passado chegou a ter possibilidades de rebaixamento remotas. Não foi rebaixado, obviamente, mas o Atlético montou um time mais forte do que o do ano passado. Pode elevar um pouco o nível do seu elenco na tabela. O Cruzeiro atropelou o Uberlândia, tá? No início do campeonato, ali no início dos seus titulares, na estreia dos seus titulares. Já havia perdido para o Pouso Alegre com o seu time de moleques. Venceu o Tombense com o time reserva e agora atropelou o Uberlândia. O Cruzeiro tá com um elenco muito forte, vai brigar pelo título. Chegada de jogadores como o Gerson, não perdeu nenhum jogador muito importante, manteve boa parte do elenco que foi ali terceiro colocado no Brasileirão, ainda aumentou o nível do seu time, deve brigar pelo título do Brasileirão mais uma vez. No Campeonato Paranaense, cara, nós tivemos ali os times do Paraná que estão na primeira divisão, né? Curitiba e Atlético Paranaense só foram estrear seus titulares mais pra frente, né? Então, com os times reservas, eles acabaram empatando, perdendo alguns jogos. O Coxa, tá? Estreou os seus titulares contra o Maringá e venceu muito fora de ritmo ainda, mas com boas estreias do Tinga, gol do Pedro Rocha, alguns jogadores muito importantes, o Kozer jogando muita bola também nessa temporada. Curitiba foi enfrentar o Atlético no Atletiba fora de casa, já com o Atlético estreando seus titulares e venceu jogando muito bem. O Atlético chegou a pressionar o Coxa, mas o Coxa acabou jogando melhor com sua estratégia de contra-ataque. Destaque para Joaquim Lavega, veio de empréstimo do Fluminense. Mais uma vez o Tinga jogou muito aqui também nessa partida. O Curitiba elevou e muito o nível do seu elenco referente ao título da Série B do ano passado, né? O Coxa chega como campeão atual da Série B, sobe de divisão e fez contratações excelentes para essa temporada. Pedro Rocha, Tinga, Breno Lopes, que ainda não estreou, próprio Joaquim Lavega, excelentes contratações. O Coxa ainda precisa mirar um lateral esquerdo e precisa urgentemente de um centroavante também, goleador, para essa temporada, que aí a gente pode colocar o Coxa pensando ali entre a 13ª e a 8ª posição do campeonato. O Coxa também não acredito que entre desesperado contra o rebaixamento. O Atlético tá me preocupando, tá? O Atlético não está se reforçando bem nessa temporada, trouxe alguns volantes, mas que também, como o Jadson, por exemplo, que nem elevam muito o nível do elenco do Atlético. O Atlético tá com um elenco do mesmo nível em que foi vice-campeão da Série B. Já era um elenco de Série A que o Atlético tinha na Série B. Continua com esse elenco de Série A, mas é um elenco de Série A baixa, lutando ali na parte de baixo da tabela. Na minha opinião, esse elenco do Atlético tá me preocupando. O Atlético tá ali com um cheirinho de ano difícil se continuar com esse elenco, tá? O Atlético me preocupa com o elenco em que está formando para essa temporada. Precisa se reforçar mais para não dar ali calafrios no seu torcedor. Precisa de mais reforços. O Remo, né? Único representante aí do norte do nosso país. Primeiro representante, há 20 anos não tinha um representante do norte. O Remo está de volta à Série A depois de mais de 30 anos. E venceu na estreia da temporada com os seus titulares ali. Venceu o Águia de Marabá de virada na Supercopa Grão-Pará, já conquistou o título. Aqui a gente pode falar de algumas situações, né? Por exemplo, Iago Pikachu estreou vindo do banco de reservas muito bem, fez o gol de empate nessa partida. O Iago Pikachu muda o patamar do elenco do Remo, né? O Iago Pikachu bota ali, traz uma valência que é a bola parada pro Remo, traz jogador experiente. Então o Pikachu elevou o nível do elenco do Remo, que já era um bom elenco para a Série B, mas não era um elenco de Série A na Série B como era o Furacão, tá? Mas está trazendo jogadores muito importantes para essa temporada, jogadores como o Patrick, jogadores que podem mudar o patamar do Remo nessa temporada. Então a gente pode ver um clube do Remo mais forte nessa temporada, mas o Remo nesse momento, com o elenco que tem, briga ali naquela faixa entre Sul-Americana e zona do rebaixamento, tá? É um time que tá atrás do Vitor Bueno, por exemplo, ainda na janela de transferências, para reforçar ainda mais, trazer jogadores com peso de Série A. O clube do Remo tem ali muita expectativa no Panagiotis, o grego, que não estreou bem, mas está sem ritmo de jogo, é um bom jogador tecnicamente. Vamos ver se ele dá frutos na Série A também. Tem uma boa zaga, né? O João Lucas, lateral, que veio de empréstimo do Grêmio, lateral direito, um cara de muita força também, um cara que é muito promissor.
Cara, o Clube do Remo pode surpreender nessa temporada. Tem ali o Osório como seu treinador. Pode surpreender nessa temporada. Tem um elenco pronto para surpreender, como foi o do Mirassol, por exemplo, no ano passado. Mas o que aconteceu com o Mirassol acontece uma vez a cada 300 anos, né? Então, o Remo tem que pensar em se reforçar um pouquinho mais para subir um pouquinho mais o nível da tabela ali, para não correr risco de rebaixamento. No Campeonato Paulista, cara, destaque negativo para São Paulo, que tá cheirando rebaixamento, assim como o Mirassol. Os dois times aqui estão mal nessa temporada. O São Paulo vai ter um ano muito difícil, não vem se reforçando bem e, cara, tá com um time ruim. A verdade é essa. O Mirassol mudou praticamente seu time inteiro, né? O Mirassol que optou por não renovar com seus jogadores da temporada do ano passado, que estavam pedindo salários maiores. Então o Mirassol pensou na seguinte estratégia: pô, vou continuar com o mesmo time do ano passado, só que muito mais caro, porque os meus jogadores valorizaram e querem salários maiores? Não. Vou liberar eles, James, né? Liberou alguns jogadores aí, o Gabriel, e vou trazer novas apostas. Só que o problema é encaixar de novo um time como encaixou aquele do Mirassol. Mirassol tá cheirando rebaixamento, São Paulo tá cheirando rebaixamento. O Santos mudou um pouquinho de patamar com a contratação do Gabigol, mas tá estranho no Campeonato Paulista também, assim como o Corinthians, tá? O Santos subiu um pouco de nível, o Corinthians desceu um pouco de nível, né? Perdeu o Maicon, perdeu alguns jogadores, o Corinthians tá com transfer ban também, não tá contratando ninguém. Estão no mesmo nível hoje pra mim, Corinthians e Santos, tanto que estão bem próximos ali na tabela. E quem segue muito forte é o Palmeiras, vai brigar por título. E o Bragantino, que eu estava... Não dava nada pelo Bragantino nessa temporada, tá começando muito bem, tá? Meteu 3-0 inclusive no Corinthians. O Bragantino tá aí começando muito bem o Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual mais forte do Brasil. E eu prevejo o Bragantino tendo uma situação um pouco mais tranquila, mas ainda boto o Bragantino com risco de rebaixamento, tá? Ainda boto com risco de rebaixamento, mas talvez não seja mais aquela baba toda que eu esperava, por exemplo, né? Acho que o Bragantino pode dar um pouco mais de trabalho na Série A. Palmeiras brigando por título e só. Não vejo ali Corinthians, Santos, São Paulo e Mirassol brigando por G4, por exemplo, ou muito forte na primeira tabela. Não é um bom ano para os paulistas nessa temporada. Comenta aqui embaixo quem você acha que está mais forte no Campeonato Brasileiro, porque, como eu falei, nesse final do vídeo, a gente volta aqui, ó, para esta tabela e você vê, ó, Atlético Mineiro meio balançando, pega o Palmeiras, vai dar ruim. Inter e Atlético no mesmo patamar nesse momento também. Curitiba muito bem, pegando o Bragantino, que tá muito bem também. Vitória, sem estrear seus titulares ainda, pega um Remo, também um time muito promissor, já é confronto direto. Fluminense ainda não estreou seus titulares, vai pegar o Grêmio, que já tá com toda a força aí, vencendo de goleada. Corinthians, estranho, pega um Bahia que ainda não jogou com os titulares. A Chapecoense, que a gente não chegou a falar, mas tá bem nessa temporada, pega o Santos, que tá meio estranho. São Paulo muito mal, pega o favorito ao campeonato. Mirassol muito mal, pega um time promissor, que é o Vasco. E o Botafogo, que ainda não estreou seus titulares, pega um dos favoritos. Então comenta aqui embaixo quem você acha que vai ganhar o Brasileiro, quem você acha que vai ser rebaixado, tá? Mirassol, pra mim, tá com muito cheiro de rebaixamento. São Paulo tá preocupando, Santos, Corinthians, o Inter tá preocupando. Comenta aí, cara. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.